Nossa história começou há 24 anos atrás, né? 2001, né? Vai fazer 24 anos. Eu trabalhava num atacado de tecido, trabalhava com meu primo. Eu era gerente comercial e a Célia tinha uma confecção. E aí toda vez que ela ia comprar tecido, ela ficava me olhando, tirava o olho de mim. Até o dia que Fala a verdade. Anda na verdade, até o dia irmão. que os nossos olhares se cruzaram. Ah, E aí ela se apaixonou. E aí a gente se conheceu, né? mas Nossa, quem ligou pra quem? Quem foi atrás de quem? esse é detalhe, é. Não, mas é um detalhe importante, como tudo começou, né? Sempre é o homem, né? Ah, não, pra ensinar, né? E aí nossa história começou ali, né? E a gente vê como que Deus vai fazendo as coisas, né? Como que Deus vai nos resgatando e como que Deus vai nos moldando para a gente viver aquilo que Ele tem para nós. Nossas histórias eram muito diferentes. Eu morava em Belo Horizonte, eu era bem mais novo que ela, né? Eu vejo quando a gente casou, eu era menino, não sei como é que minha mãe deixou naquela época. Mas ela morava em Arcos, né? As nossas vidas, aos nossos olhos naturais, eram muito diferentes. Mas quando Deus tem algo para fazer, né? Quando Deus nos acha, né? Quando Deus nos escolhe, Deus vai moldando aquilo que aos nossos olhos parece ser impossível e vai nos moldando, né? Numa linda história. Nós casamos, né? Foi muito rápido nossa vida, né? Nós nos conhecemos em fevereiro, casamos Janeiro. em janeiro, casamos em dezembro, dia 16 de dezembro, viu? Dia 16 de dezembro nós casamos, né? Casamos em Arcos, a César morava em Arcos, eu morava aqui, eu ia para lá todo final de semana. E quem fez nosso casamento foi o pastor Eurico. Meu nome completo é Eurico Pinto de Mendonça, pastor Eurico, né? Tem uns que falam até pastor rico. Pastor Rico? Pastor rico. Como que você conheceu o pastor Marcelo e a pastora Séries? Pois é, o pastor, a pastora Séries, eu já conhecia ela aqui antes dela conhecer o pastor Marcelo. Ela não conhecia ele ainda e eu já conhecia ela. Aí, quando um belo dia chega aí o pastor Marcelo, né, que ele não queria saber de Deus nem nada, né, mas ele chega aqui e eu fiquei conhecendo ele aqui e a gente entrosou, eu fazia um culto de empresários todo sábado lá no hotel. Na época, eu não era, assim, eu vim de um lar católico por tradição, eu não conhecia ainda, vamos dizer, eu era igual o Jó, né? Conhecia de ouvir falar, mas não de com ele estar. E a Séries eu peguei ela num período da vida dela complicado, onde ela já conhecia o Evangelho, mas ela estava afastada em virtude de tantas coisas que ela se sujeitou. E aí depois nós casamos e na época o único que aceitou fazer nosso casamento foi o pastor Eurico, né? Foi lá em Arcos. É porque eu lembro que na época a gente chegou a procurar um padre na cidade e ele se recusou a fazer nosso casamento. E foi só o pastor Eurico. Ô, gente, ô, sou! Ele falava assim, né? Claro, Claro, sou. sou, faço casamento desse. E você já congregava na igreja dele? Não, eu não. Eu comecei a conhecer a Cristo depois que eu casei. Aí nós casamos. Eu já conhecia, né? A Sérgio já conhecia. E aí depois que nós casamos, a Sérgio voltou para a igreja, firme, sabe? E a gente casou e nós moramos um ano longe. Ela morava em Arcos, eu morava em Belo Horizonte. Eu ia todo final de semana. E a Sérgio voltou para a igreja, firme quando a gente casou. Tinha Larissa, depois veio o Miguel. E aí chegava domingo à noite, a Sérgio pegava os meninos, começou a ir na igreja. E eu voltava segundo de madrugada para Belo Horizonte e começou a me dar aquela angústia de ficar à noite sozinho, vendo Fantástico em casa. Eu falei assim, vou na igreja com você hoje. Mas eu não tô indo só para levar meus meninos, eu não tô virando crente, não. E pastor Marcelo, ele foi difícil quando ele começou a congregar aqui? Ele era custoso, foi difícil para lapidar ou ele tinha um coração diferente? Não, ele é o seguinte, eu não sei hoje, mas ele era assim, tipo, ele não era assim uma pessoa que tinha um contato com todo mundo, que
né, era expansivo e tal. Não, ele era meio assim retraído e tal, né? Mas eu mexia demais com ele, eu brincava com ele, né? E eu falava para ele, vamos, prega lá na igreja. Não posso mexer com isso não posso mexer com isso agora não. Eu falei, bom, então tá bom, vou profetizar na sua vida que um dia você vai mexer. Gente, que Tá graça, vendo? pastor. E eu comecei a ir devagarinho lá em Arcos, né? E uma das coisas que sempre conseguiu ministrar no meu interior foi a adoração, o louvor, né? Onde eu pensava muito nas letras que estavam sendo ministradas. E aí Deus usou muito a vida dele para que pudesse, né, ir quebrando, né, alguns preconceitos que eu tinha. Nos seus olhos de pastor, você olhava para o pastor Marcelo, você já via alguma coisa nele? Você via eles já no ministério? Ah, quando eu olhava para ele aqui, via, eu até mexia com ele, eu falava com ele. Ele falava que não, porque, né, fica meio assim, a pessoa fica meio assim, né? E eu falava com ele, eu falei, ó, Marcelo, você vai ser pastor, você tem que ser pastor. Você é uma pessoa íntegra do jeito que você é, uma pessoa que tem facilidade de fazer amizade com os outros, de saber recepcionar, uma pessoa que vai crescer no conhecimento da palavra de Deus e você vai ser um pastor ainda em um dia. Ah, que graça! E olha para você ver que chegou ao ponto que chegou aí. Como que foi quando o senhor consagrou a pastora Séries, pastora? Oh, foi bom demais. Eu até tenho, esses dias eu estava olhando lá, porque eu gosto de guardar assim, né, esquema de mensagem, essas coisas, né? E eu estava lá olhando esses dias, porque ela foi ungida junto com a esposa minha, que foi ungida também. Porque elas fizeram um seminário junto, lá na Igreja Batista Lagoinha, elas fizeram o seminário junto lá. Então, depois que terminou o seminário, aí eu falei, agora vou ungir vocês pastora, vocês é pastora. Aí eu ungi ela essa pastora, aqui ó, mesmo aqui ó. Foi nessa igreja que ela foi ungida pastora? Aqui ó, já estava pronta aqui, ungi ela aqui Glória ó. a Jesus. Eu sempre achei que eu era diferente, sabe? Eu acho que eu nunca me achei uma pessoa muito normal. Eu sabia que tinha algo dentro de mim. Mas ela tinha um grupo e ela fazia parte desse grupo, sabe? E ela era uma coisa fantástica também para pregar, sabe? Uma palavra maravilhosa. Fazia aqui, a gente fazia reunião no sítio de mulheres, ela pregava, sabe? Era muito ativa nessa parte aí. Ela não tinha esse negócio, tô com vergonha, não quero, não. Ela estava para frente, ela sempre foi para frente assim. Era diferente um pouco. E o fato de hoje vocês estarem no pastoreio, como que vocês caíram no pastoreio? Culpa do Neif. Foi o Neif. Culpa do Neif. Eu sou o Neif, pastorei aqui na Comunidade Cristã da Zona Sul e tive o privilégio de conviver de uma forma assim, mais próxima, né? Com a Séries, por um período considerável, e por isso é que ele carrega esse DNA da CCZS junto. Mas é porque foi criado aqui, tanto ele quanto Séries, e pessoas assim preciosíssimas para nós. E tivemos a oportunidade de ver o Senhor despertando, né, no Marcelo, esse dom pastoral. A esposa já tinha expressão, ensinava, ministrava, pregava, mas o Marcelo não. Ele trabalhava muito nos bastidores. O Neif é o que eu sempre falo, sabe? Muitas vezes a nossa caminhada, né? Sempre vão ter pessoas que vão acreditar na gente, mesmo a gente não acreditando, e pessoas que sempre vão enxergar na gente algo que nós não enxergamos. Pessoas que vão olhar para a gente e vão conseguir ver além, né, daquilo que, vamos dizer assim, que a gente consegue ver, que a gente carrega. Isso é na nossa caminhada, né? Como muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente consegue enxergar além do que aquilo que elas acham. E foi o Neif. Nós ficamos, né, depois desse um ano, a Séries veio para Belo Horizonte e a gente começou a procurar uma igreja aqui para congregar. Mas vamos lá mesmo, então, lá na sua igreja, lá no Pastor Neif, na CCZS. E lá nós ficamos. E aí, quando foi em outubro, nós fomos para a África. Tivemos um tempo bacana, então eu achei. Com a Lília. Fomos com a Lília, com a Raik. esposa do Neif, com a Raik. Tivemos um tempo muito bacana. E aí eu achei que talvez o nosso ministério, vamos dizer assim, aquilo que Deus tinha pra gente, eram algumas coisas assim relacionadas com missão. Quando foi em dezembro, o Neif me liga.
Marcelo, nós estamos precisando de alguém para estar na liderança, um casal para estar na liderança dos jovens adultos da igreja. E eu pensei em você e na SEDES. A gente estava numa situação um pouco difícil com lideranças, né, de jovens na comunidade, e eu pensei no Marcelo e na SEDES. Eu falei assim, gente, esses dois aqui podem nos ajudar nesse momento. E quando eu falei com o Marcelo, ele ficou um pouquinho reticente, mas eu vi que pegou alguma coisa no coração dele. E era um culto que era sábado à noite, e a gente nunca tinha na igreja sábado à noite. Os meninos muito pequenos. Não tinha nada a ver com aquilo que nós achávamos que Deus tinha para nós. E aí falei com o Neif, Neif, não sei não tem nada a ver com a gente não, mas eu vou orar. E nós fomos orar, e em janeiro, né, o Rogerinho, que estava à frente dos jovens adultos, já tinha saído, já tinha 8 meses, e quem estava à frente era o Neif. E aí, quando foi em fevereiro, nós oramos, eu falei, César, vamos ficar lá até o Neif arrumar uma outra pessoa. Vamos ficar lá, vamos ajudar o Neif. E aí nós começamos, e fevereiro, e quando foi lá em março, mais ou menos, o Cezinha, que é genro do Neif, né, ele veio de Moçambique, ele pegou uma malária onde ele teve muito ruim. A malária tipo 4, né, internou, tipo 5, internou aqui, os rins paralisaram, então foi um momento muito difícil na igreja, principalmente... Porque até então o Neif, assim, a gente servia ele, mas ele controlava quem ia pregar. Até então o Neif que estava na frente, a gente estava ajudando. Estava servindo. E aí quando o Cezinha adoeceu, foi um período ali difícil para a coisa. Família deles. Aí o Neif nos largou lá, e aí foi assim, agora nós estamos no sal, como é que nós vamos fazer? E aí nós começamos, foi onde a gente começou, sabe, a desenvolver né, aquilo que o Senhor já tinha colocado no nosso coração, que são vidas, né? Até o nome da igreja hoje é Vida por Vidas, então a vida sempre ardeu no nosso coração. E nós ficamos lá 4 anos, né? 4 anos e meio, na frente aí dos jovens adultos lá da CCZS. E dali para frente ele foi respondendo positivamente, e foi uma experiência muito gratificante. E a forma como ele assumiu, juntamente com as séries, né, os jovens, e nós podemos ver esse dom de pastor, né, fluindo, começou a fluir de uma forma natural. Os jovens começaram a ter um apego especial por ele, né, sempre tem uma torcida, né, porque nós tivemos outros líderes também, mas foi um período assim muito abençoado. De jovens adultos. E o Ministério Vidas por Vidas, como nasceu? E aí, nasceu depois disso aí. A gente estava 4 anos e meio, na frente dos jovens adultos. Né? A série já estava também paralelamente na CCZS lá, já tinha começado o Ministério de Mulheres. Na CCZS já tinha começado, já tinha parado. No final a gente só estava nos jovens mesmo. E aí, depois de um período, aquele negócio, Deus sabe como Ele nos move, quando Ele tem algo diferente, quando Ele tem, né, um propósito diferente para fazer. E aí, depois desses 4 anos e meio, a gente estava cansado. Né? Sabe quando você está cansado? E aí, fomos conversar com o Neif. Falei, Neif, nós estamos cansados, acho que nosso tempo aqui já deu, né? A gente está sentindo no coração que nosso tempo aqui já deu. Mas no fundo a gente só queria um chamego, né? No fundo a gente só queria... Mas não era só isso, não. A gente tinha também a nossa primogênita Larissa, ela tinha 17 anos na época, e ela tinha tido um probleminha assim, né, com a liderança dos jovens, e ela não queria mais ir. E o Neif sempre foi muito sábio, sabe? Eu lembro que nós fomos conversar com o Neif, que ela não estava querendo ir na igreja, e o Neif falou assim, é preferível vocês procurarem uma igreja que ela fique, porque vocês já são crentes, né? Vocês adaptam, ela não. Então juntou, mas acho que era o momento certo. Deus sabe o que faz, mas a gente foi conversar com ele, mas a gente não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não tinha coisa, a gente só estava cansado nessa hora. E no fundo a gente queria mais um chamego, né? De falar assim, não,
Você é só importante, não, Muita, vem cá, muita carnalidade. descansa. Muita No fundo carnalidade. era esse. E como o Neif era muito maduro, a gente não ia correr esse risco, entendeu? E aí ele virou e falou assim, não, amém. Vou pegar o caderninho aqui, para onde vocês querem que envie vocês? Porque o Neif tem muito de enviar para o ministério, né? Eu falei assim, não, Neif, eu não tenho lugar para ir não, eu não tô... Nós saímos dali não tô desolado. saindo. E aí saímos daquela reunião e falamos assim, Séries, e agora? O que a gente vai fazer da vida? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Para onde iremos? E nós então os abençoamos e os enviamos. Não, aí nós saímos da comunidade, ficamos 1 ano e meio procurando igreja. Ficamos 1 ano mais ou menos. 1 ano e meio procurando igreja. A E gente nada. visitou algumas igrejas, passamos por algumas igrejas. E foi um período bacana, porque é o que eu falo, muitas vezes você não sabe o que você quer, mas você vai tendo certeza do que você não quer viver, como igreja, como ministério. E aí nós chegamos num certo ponto que nós falamos assim, esse lugar que aqui nós estamos, esse negócio, né? Nós não queremos viver isso como evangelho que a gente estava visitando. E agora, o que nós vamos fazer? Só que nesse tempo já tinha algumas pessoas que caminhavam com a tinha algumas gente. pessoas que vão... Assim, umas 15 pessoas. Tinha umas 10, 15 pessoas já estavam caminhando com a gente. E aí nós saímos desse lugar que a gente estava visitando e falamos assim, agora o que nós vamos fazer? A gente voltava para a CCZS, né? A gente começava uma reunião, né, num novo local, num novo tempo, e aí nós fomos orar. E aí nós recebemos uma palavra, é Oséias 10:12, que está lá na igreja, inclusive, né, na nova tradução da linguagem de hoje. E aí a gente entendeu que era um tempo da gente começar algo novo. A gente tinha uma reunião que, vamos dizer assim, quando a gente estava nesses lugares, a gente começou numa a gente já se reunia na casa do Marcão. A gente reunia na casa do Marcão, a Cássia. gente tinha uma casa na Cássia, quando a gente estava nesse lugar. Antes deles casarem, a gente já se reunia. Antes deles casarem, a gente tinha uma reunião. Então, é aquele negócio, a igreja, ela, né, não se cria, ela se forma. Aí nasceu então, a algo VV, ali. ela se formou com um grupo de 15 pessoas, onde a gente foi bem desafiador, onde a gente tinha uma palavra, a gente não sabia, a gente não planejou nada, você não sabia como que ia fazer, o que ia fazer, para onde correr, e a gente abriu e não sabia nem o que fazer, se a gente não teve um planejamento, você não tinha nada, não foi algo que foi criado, sabe? Algo organizado. Então a gente começou a se reunir no primeiro lugar que a gente estava. E foi uma benção, mas foi desafiador. Porque Começamos numa subloja, né? Nós começamos sobre a loja, Superloja. né, ali no Buritis mesmo. Imaginava a proporção que esse ministério ia tomar? Quanto tempo de entrevista? Meu Deus! Acabou. Não é? Vocês imaginavam a proporção que esse ministério tomaria? Imaginava não, mas tem uma coisa que às vezes eu sempre vejo as pessoas falar, não, nunca. Eu não imaginava, mas eu sempre quis. Sabe? Porque às vezes, né, tem aquela... A gente conversa muito isso, né, amor? Que a gente sempre quis que desse certo. A gente sempre quis que crescesse. Tudo que você... Não tem aquela humildade, não. A gente é bem... Mas é em tudo que você vai fazer. É o que eu sempre falo, inclusive falo na igreja. Né? Eu não estou preocupado. A gente sempre soube onde que a gente quer chegar. Não é isso não. Mas eu nunca preocupei, nem estou preocupado, sabe, quantas pessoas tem, ou quanto eu nunca, né, vocês são mais testemunho que eu. A gente nunca trabalhou números, né? A gente nunca fez para poder atrair pessoas, a gente nunca, né, promoveu nada para que a gente pudesse ser conhecido ao ponto da gente ser um lugar atrativo e de você atrair as pessoas, sabe, por entretenimento ou por alguma coisa que você possa proporcionar. Porque o evangelho, ele é geracional e a gente precisa preparar uma próxima geração para que ela seja mais forte do que a nossa e para que ela não cometa os mesmos erros que a nossa geração cometeu. Né? Então, quando eu olho, eu vejo gratidão, porque a gente tem conseguido, né, com cada um de vocês, sermos relevantes, né, no evangelho diante daquilo que nós carregamos. Né? Glória a Deus. E assim... Legado, a gente não deixa legado quando se tem abundância.
Legado não tem a ver com você ter uma igreja lotada. Legado não tem a ver com multidões te seguindo. Legado tem a ver com obediência. Penina... Postou no Instagram esses dias isso, hein? Não, foi hoje pela manhã. Ah, viu? Eu amanheci e eu estava hoje na palavra em 1 Samuel. E eu estava vendo a diferença da vida de Ana e da vida de Penina. Penina tinha muitos filhos. Ana era estéril. Penina, ela tinha abundância. Mas Ana estava vivendo um período de miséria. E ali o Senhor falou comigo: filha, você não deixa legado com quantidade. Você deixa legado com obediência. E a palavra que nós temos é que o amor iria fazer com que a gente colhesse uma chuva de bênção e salvação. E o amor, ele é derramado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só trabalha onde a verdade da palavra de Deus atua. E a autoridade aqui, nessa casa, é a palavra de Deus. E sempre será, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Um conselho que eu dou para vocês é continuar com a visão que vocês têm. Porque vocês têm uma visão maravilhosa, uma visão de expandir a obra de Deus, ganhar vidas, cuidar dessas vidas. E Deus gosta disso e Deus quer isso. Então... Tenho. Eu tenho para que eles continuem sempre firmados na rocha, não deixar as influências externas obliterar, tirar as direções que Deus tem dado, nunca se posicionarem como dominadores do rebanho e que tenham suas vidas íntegras diante do Senhor, porque nós todos vamos encontrar um dia lá na presença dele. Eu quero ver o Marcelo, a Célis, o Miguel, a família toda, né? Assim, de pé na presença do Senhor, porque esse é o objetivo nosso.